Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos ler o versículo 1 e o comecinho do versículo 2. Versículo 2 não leremos inteiro. Hebreus 12, versículo 1 e o comecinho do 2. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é ele? Quem é? Jesus. Olha para cá, querido. Aqui a Bíblia está dizendo que nós temos uma proposta de Deus. Deus nos fez uma proposta, uma carreira, uma vida. E dentro desta proposta de vida, existem vários propósitos de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E eu creio que esses propósitos, eles vão culminar em um propósito maior. Agora, a minha pergunta, para mim, para você, para todos nós, até onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? Porque nem todos viverão os propósitos que Deus tem. Nem todos chegarão onde Deus tem como objetivo. É possível alguém ter um chamado de Deus e não conseguir chegar até lá? Vamos ver na Bíblia se isso é possível. Mas eu creio que tem muita gente que fica no meio do caminho. E a culpa não é de Deus. A nossa zona de conforto, ela é agradável, ela é gostosa. Mas se você não tomar cuidado, ela vai impedir você de cumprir os propósitos de Deus na sua vida. As experiências da vida, as coisas que a gente vê vão marcando muito. Eu não estou falando nada novo para você. Algumas coisas que eu vou falar já são repetitivas, né? Mas, há muito tempo atrás, eu fui pregar numa igreja aqui no Mandaqui. Uma boa igreja, numericamente falando grande, mas um pessoal financeiramente falando mais simples. E a minha surpresa foi o adolescente que tocava o teclado. Por que a minha surpresa? Porque ele tinha algumas dificuldades de locomoção. E a cabeça dele, desse lado esquerdo aqui, ela não era uma cabeça normal, ela era afundada. Então, tipo assim, metade da cabeça aqui não tinha, era funda assim. E acabou o culto e tal, eu fui conversar com o pastor e nós ficamos batendo papo, até ele me deu uma lição que nunca mais eu esqueci na vida, mas eu não vou falar isso agora. E ele começou a contar como foi o chamado dele para o ministério pastoral. Ele era um pedreiro. Ele não estava ligado a nenhuma igreja, nada. Ele falou, eu era um homem normal, um trabalhador normal. E como pedreiro eu estava construindo a minha casa também. Mas a imprudência, ele diz, eu deixei o meu filho brincar na laje, enquanto eu estava trabalhando no final de semana. E o meu filho brincando na laje. Mas uma criança, ele era uma criança naquela época. Ele correndo, ele foi além da laje. E quando ele foi além da laje, ele caiu. Só que embaixo tinha uma coluna, onde só tinha os ferros. A coluna não estava ainda com o concreto. E aquele menino caiu de cabeça no ferro. E o ferro entrou e arrancou parte da cabeça do menino. E nessa que arrancou, uma parte do cérebro caiu para fora. E aquele homem entra em desespero, ele contando, ele juntou o que caiu para fora, enfiou ali dentro, pegou o menino e correu para o hospital. E lá no hospital, depois de algum tempo, o médico veio e falou para ele, olha pai, o negócio é o seguinte, sem esperança para o seu filho. O seu filho perdeu uma boa parte do cérebro. E isso não tem como restaurar. A medicina não chegou lá ainda. Não dá para costurar, não dá para colar, não dá para fazer nada. Foi, acabou. Se o seu filho sobreviver, ele vai vegetar, nunca mais ele anda, nunca mais ele fala, nunca mais ele vai enxergar, vai pegar nada, ele vai vegetar. Aquele homem
que não conhecia nada de Deus, ele sai daquele hospital e ele faz um desafio para Deus. Se o Senhor é real, se o Senhor existe, faz alguma coisa pelo meu filho, mas não deixe o meu filho morrer e nem vegetar. O tempo passou e quando eu conheci aquele menino, ele era um adolescente. E ele era o líder de louvor da igreja. E tocava teclado. Tinha fala normal, comia normal, mas ele não tinha, andava, mas com dificuldade, e às vezes para mexer as mãos ele tinha alguma dificuldade. E eu olhei para aquele menino e falei, Deus, o menino tem metade da cabeça, e ele toca. Eu tenho um cabeção e não toco. Porque se eu tenho uma frustração na vida, chama-se música. Sabe o que é menos do que nada, nada de nada? Eu não sei quando estão no tom errado. Para mim pode tocar qualquer coisa, que para mim tudo é festa. Ritmo, tem música aqui que eu vejo eles tocar, tem umas batidinhas de palma. Eu até tento, mas eu desisto. Não dá, não dá, irmão. Não dá. Querido, até onde eu quero chegar? As limitações não impedem uma pessoa. Aceitar desafios, eu creio que é a melhor coisa da nossa vida. Eu não sei quantos conhecem o pastor Nick. Quantos já ouviram falar do pastor Nick? Quem nunca ouviu falar do pastor Nick? Tem gente que não sabe. Se ouviu, se não ouviu, mas amém. Quem é o pastor Nick? Pastor Nick, ele é um homem que ele não tem as pernas e ele não tem os braços. Só tem o tronco. E no lugar do pé ele tem um dedinho. Eu e o Edgar tivemos a possibilidade de vê-lo no Paraguai. Querido, como pode um homem sem os braços e sem as pernas? Como vive? E nós tivemos a oportunidade de ver ele pregando em cima de uma mesa, falando. Irmão, ele mergulha. Existem vários, no YouTube, vários vídeos dele. Ele mergulha, ele surfa. Sabe o que é surfar? É pegar onda. A grande maioria aqui é pego pela onda. Ele pega a onda. Mas ele não tem as pernas. Ele não tem os braços. Esse homem tinha tudo para ser frustrado na vida. Tudo. Como eu vou andar? Como eu vou trabalhar? Querido, se alguém convida o pastor Nick hoje, você tem que ter um espaço no mínimo para 20 mil pessoas, senão não convida. A igreja lá, 12 mil pessoas sentadas. No dia que nós tivemos, 25 mil pessoas, 12 mil lá dentro e 13 mil lá fora. A agenda dele, próxima vaga provavelmente só em 2017. Casado, a esposa dele é linda, tem um filho lindo. Até onde nós queremos ir? Ah, mas não dá, é difícil. Quem disse que é difícil? Cuidado com a sua zona de conforto. Cuidado. Eu quero pensar com você, eu já preguei sobre isso, mas um outro tema. Mas eu quero pensar com você sobre 3 personagens da Bíblia. 2 chegaram lá, 1 ficou no meio do caminho. Deus tem coisas grandes e maravilhosas para você, isso não é chavão. Vou repetir, Deus tem coisas grandes e maravilhosas para você, isso não é um chavão. Isso não é para colocar ilusão na sua vida, não é. Porque eu não quero mexer com seus sentimentos e provocar ilusão na sua vida, eu não quero. O que eu quero é compartilhar a palavra e a vontade de Deus para mim e para você, isso é que eu desejo. Porque eu sei que eu vou dar conta de tudo que eu estou falando.
Mas olha, eu tenho ousadia de dizer que aqui dentro, ó, quantas músicas nós temos aqui dentro? Quantas pessoas que estão aqui, que já escreveram música? Onde elas estão? Quantas pessoas que estão aqui dentro, ó, que não escreveram, mas a parte musical já tem prontinha? Quantas pessoas que estão aqui dentro, que têm o desejo de escrever um livro, e alguém até já começou? Onde está o seu livro? Eu sei que aqui na igreja nós temos engenheiros, arquitetos. Quantos prédios tem dentro de você que ainda não foram construídos? Um pastor já disse, e é verdade, hoje está na glória. Morreu no acidente de avião a semana passada. O lugar mais rico da terra é o cemitério. Ali é o lugar mais rico da terra. Livros, músicas, projetos, prédios, grandes coisas, grandes casamentos estão lá no cemitério, porque não viveram isto, levaram para o túmulo. Até onde queremos chegar? Eu louvo a Deus por tudo que Deus está fazendo conosco aqui na igreja. Nesses últimos tempos, eu vou repetir, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas nesses últimos tempos o que Deus tem mexido e o que o Espírito tem feito aqui na igreja, eu creio que Deus está nos chamando, nos levando para um novo tempo. Agora vai depender de mim, vai depender de você, onde queremos chegar, até onde? Até onde eu estou disposto? Ou será que simplesmente eu vou passar por essa vida, eu serei mais um nessa vida, desculpe, serei mais um medíocre nessa vida, e não vou fazer a diferença nenhuma nessa vida? Eu quero pensar com você, como uma pessoa pode aceitar desafios? E ao mesmo tempo eu quero te dizer, olha, não tenha medo de desafios, de tempo difícil na sua vida, não tenha medo disso não. Um tempo difícil, ele é um desafio é uma grande oportunidade. Ou você supera e vai além, ou você para e volta para trás. Isso é desafio, isso é dificuldade. Mas nós devemos encarar isso como uma grande oportunidade de Deus. Antes de ler, antes de dar os versículos, dá uma olhadinha para cá. Eu quero pensar com você sobre 3 homens. Quem é que conhece o profeta Elias? Não, você não viveu o tempo dele, eu sei pela Bíblia. Quem é que conhece o profeta Elias? Faz um tchau para mim. Quem é que conhece o profeta Eliseu? Quem é que conhece Geazi? Diminuiu as mãos. Vamos lá. Elias foi um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus, um homem que foi além do seu tempo, um homem que foi além dos homens do seu tempo, um homem que fez coisas que ficaram marcadas até hoje. Ele não foi simplesmente mais um. Desculpa, ele não teve uma vida medíocre. Ele não se contentou em nascer, crescer, trabalhar, ter família e só trabalhar. Não, ele foi além. Quando ele descobre que ele pode ir além, ele topou. Sabe, o desafio, ele falou, deixa comigo, eu vou. Capítulo 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, e ele chegou, e ele dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele. E ele estava com a 10ª. Elias passou onde estava Eliseu e lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, somente me deixa beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu, vai, mas volta, pois você já sabe o que eu fiz com você. Olha para cá, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar no mesmo texto. Querido irmão, Elias, o grande homem de Deus, ele já estava sabendo que o tempo dele começa a caminhar para ir encontrar com Deus, para voltar à sua origem, para voltar para o seu lar. E como uma pessoa com sabedoria, ele diz, eu vou fazer o meu sucessor. E ele estava andando e ele encontra Eliseu, um jovem.
Eliseu estava cuidando das coisas do pai. Estava cuidando do gado, cuidando provavelmente da fazenda, do sítio, sei lá, do pai. Sabe qual seria a história de Eliseu? Provavelmente o herdeiro do pai, um simples fazendeiro. A Bíblia não diz se a fazenda era grande ou pequena, não diz se a família dele era rica ou pobre, mas o futuro de Eliseu era ser uma pessoa normal. Mas quando Elias passa por ele, e na hora Elias sabia, é ele o meu sucessor, e Elias joga um manto sobre ele. Quando o manto de Elias cai sobre Eliseu, na hora Eliseu, no espírito houve uma comunicação, entendeu. E Eliseu diz para Elias: só me deixe dar um abraço no meu pai, um abraço na minha mãe, e eu já volto. Elias disse a Eliseu: pode ir lá, abraça o teu pai, abraça a tua mãe e volta, porque você já sabe o que aconteceu com você. Eliseu vai, abraça o pai, abraça a mãe e vem. E começa a caminhar com Eliseu. Ele entendeu, ele aceitou o primeiro desafio. Qual era o primeiro desafio de Eliseu? Andar com o profeta, aprender com o profeta e ver como Deus usa o profeta. E ele caminha por um tempo com Elias. Só que depois desse tempo, dá uma olhada no versículo seguinte, no versículo 21. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, os matou. E também com os aparelhos dos bois, ele cozeu as carnes e as deu ao povo, eles comeram, e então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. O que aconteceu? Depois de um tempo que Eliseu andou com Elias, ele entendeu mais claro o objetivo, só que agora ele entende que o desafio é maior ainda, porque ele começou a ver o que Deus fazia, e eu penso que isso despertou no coração de Eliseu um desafio maior ainda, as grandes possibilidades que Deus tinha para ele. E ele diz para Elias: espera um pouquinho, eu só preciso voltar na minha casa. E ele volta, e o fato de pegar aqueles bois, matar os bois, pegar tudo aquilo que servia para trabalhar com os bois, fazer uma fogueira, assou a carne e convidou todo mundo, e todo mundo comeu a carne. Sabe o que significa isso? Eliseu aceita o desafio maior ainda. Eu não volto para trás. Eu comecei a aceitar desafios, eu não volto para trás. É aquilo que a Bíblia diz, que quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Isto significa que Eliseu rompeu com o passado medíocre, rompeu com as possibilidades pequenas. Ele diz: agora eu vou para o desafio maior. E quando eu falo para você de desafio maior, não significa que o seu desafio é somente dentro da igreja. Não, querido irmão. Você pode ser um homem, uma mulher de Deus, que Deus unge para os negócios lá fora. Você sabe quantas empresas, grandes empresas, estão precisando de homens sérios, de mulheres sérias, de pessoas honestas? Você está vendo o que acontece no Brasil? Só citaram o caso da Petrobras e as outras Brás que existem por aí, Eletrobras e tantas outras. Você sabia que as grandes empresas precisam de pessoas honestas? Pessoas que têm coragem de dizer: não, eu não aceito isso. Pessoas que têm coragem de dizer: não, eu vim aqui e eu vou moralizar isto, porque eu sirvo um Deus que é justo, um Deus que é fiel. Eu não vou aceitar a falcatrua que anda rodando por aí, porque tudo isso leva ao desespero do povo, empobrece o povo e leva à injustiça no meio do povo. E Deus precisa de pessoas como você para fazer a diferença lá. Por isso, querido irmão, na minha opinião, o cristão tem que se capacitar cada vez mais. Porque nós não somos o povinho que antigamente falava: é crente, é povinho. Não, não, não. Nós não somos e não seremos o povinho. Nós somos um povo que Deus levantou nesse tempo para fazer a diferença. E sabe uma coisa que entristece o meu coração? Vai em alguma faculdade, vai nas grandes universidades e você vai ver quantos professores cristãos nós temos lá dentro. Vai lá. Quem é que faz faculdade aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Quantos professores cristãos você tem? Quantos professores ateus você tem?
Quantos professores cheios de filosofias você tem? Cadê o povo cristão? Tem um desafio, querido irmão, fazer a diferença lá fora. Por isso não para de estudar, caminha, vai em frente. Sabe por que eles dominam tudo? Porque nós entregamos tudo de bandeja. Mas agora chegou o tempo em que Deus vai levantar um povo diferente, um povo que aceita desafios, um povo que não se acomoda mais, um povo que não se acovarda mais, mas um povo que vai se preparar para romper. Eliseu entendeu e falou: agora eu vou romper com esse passado medíocre, com essa coisa tranquila que eu tinha aqui, agora eu vou. Porque, querido irmão, estar na fazenda do pai, cuidando das coisas, era tudo tranquilo. Ele sabia o que ele faria amanhã, ele sabia o horário que ele iria acordar amanhã, ele sabia de quantos gados ele iria cuidar, ele sabia de tudo. Mas andar com Elias, sabe o que significa? Eu nem sei se eu vou dormir, quanto mais acordar no outro dia, porque andar com esse homem é uma aventura. Uma hora ele está lá enfrentando o falso profeta, matando o falso profeta, outro dia ele está mandando descer fogo do céu, outro dia ele manda parar de chover, outro dia ele manda chover. Andar com ele é aventura. Sei lá o que vai acontecer comigo amanhã. Esse é o nosso desafio. Mas ele entendeu. Aquele que me desafiou, ele tem e sempre terá o melhor para a minha vida. E aí ele começa a caminhar, irmão. Mas vamos correr por causa do tempo aqui. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 até o 14. Diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, e antes que eu seja tomado de ti, disse Eliseu: peço que me toque por herança uma porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa você me pediu, todavia se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará com ti. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha para cá, querido, rapidamente, antes de mostrar para você Geazi, responde uma pergunta para mim. Eliseu foi sucessor de Elias? Boa noite. Estou me fazendo entender? Eliseu foi sucessor de Elias? Esse texto que nós lemos, Elias é tomado, Elias sobe aos céus. E Elias, sabendo o que ia acontecer com ele, Elias falou para Eliseu: olha, o negócio é o seguinte, Deus vai me levar, e falta pouco tempo, pede o que você quer, porque a hora que eu sair daqui, você vai me suceder. Olha o que é uma pessoa que aceita desafios. Eliseu sabia como a vida de Elias era agitada. Eliseu falou: tudo bem, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. O que você faz eu quero fazer 2 vezes mais. Se você fica uma noite sem dormir, eu ficarei 2. Se você matou 900 falsos profetas, eu mato 1800. Significa trabalho dobrado. Elias diz: você pediu uma coisa difícil, mas tudo bem. E sabe o que aconteceu? Se nós continuássemos lendo aqui, marca no texto, no esboço, está tudo marcado. Eu vou correr por causa do tempo. Sabe o que aconteceu? Elias diz para ele: se você estiver presente, e com os teus olhos, você conseguir ver o que Deus vai fazer, e como Ele me tira dessa terra, a unção dobrada vem sobre você. E ele viu. E querido irmão, eu fico maravilhado quando eu leio esse texto. Não dá para entender isto. Eu não vou tentar explicar para você, porque não dá. Mas de repente os dois estão caminhando juntos, e a Bíblia diz que vem um redemoinho de vento, um vento forte, separa os dois. O vento separa Elias de Eliseu, e nesse momento que o vento separa, sei lá como é esse negócio, mas aparece uma carruagem do velho oeste do céu, e a carruagem do velho oeste do céu voa. Cavalos de fogo. E a Bíblia diz que nunca mais Eliseu viu Elias. Nunca mais. Mas no momento em que Elias está subindo, a capa, a mesma capa que ele jogou sobre Eliseu no começo, ela cai. Eliseu vai lá e pega a capa. E ele entendeu o recado. Agora o negócio é comigo. O desafio é maior. Ele foi para a glória, agora é comigo a coisa. E é interessante que ele pega essa capa, e ele ainda fala com Deus, fala: meu pai, cavalos de fogo e tal. E nisso que ele está com a capa na mão,
Qual foi o primeiro desafio dele? Ele está perto do Rio Jordão. Quando ele encosta no Rio Jordão, ele joga a capa no Rio Jordão. Foi o primeiro desafio para ver um milagre de Deus na mão dele. Ele corria um grande risco. Joga a capa no rio, a água leva a capa embora. E ele perde a capa. Esse era o desafio, vou perder a capa? Mas quando ele joga a capa no rio, o que aconteceu com o rio? Você que conhece o texto, a água para. A água para, existe uma barreira. A água não vem mais. E a água que estava ali caminha e vai embora. O rio abre. E não leva a capa dele, a capa fica ali. Ele vai, pega a capa e atravessa o rio. Querido irmão, será que nós estamos prontos para aceitar desafios de Deus assim? O que Deus quer fazer comigo? O que Deus quer fazer com você? Quantos rios Deus pode parar usando a sua vida? Quanta coisa Deus pode fazer me usando e te usando? Até onde eu estou disposto a ir? Até onde? E quando eu falo de parar rio, não estou falando literalmente, não é isso não. Quantos rios de tristeza, de enfermidade, de dor, de sofrimento, Deus pode usar você para parar esse rio na vida dos outros? O rio que leva todo mundo para o inferno, Deus pode parar usando a sua vida e tirando pessoas desse rio. Até onde eu quero ir? Mas vamos lá, vamos começar num ministério tremendo, o ministério de Eliseu agora. 2 Reis capítulo 4, e aqui nós vamos ver, pela primeira vez, a figura de Geazi. Como esse homem entra na história, e como esse homem começa a fazer parte da vida de Eliseu. Dá uma olhada no versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, qual era o nome do moço? Geazi, chama esta sunamita. Solte aí, querido. Leia o texto em casa. O que acontece? Elias sobe, Eliseu entra em cena, e agora Eliseu começa a ser o homem que Deus usava. Mas nesse exato momento, aparece a figura de um outro homem, de um moço, que encosta em Eliseu, e começa a caminhar com Eliseu, Geazi. Quando Elias subiu, Eliseu assume o posto. Quando ele assume o posto, ele traz um rapaz perto dele, chamado Geazi. Geazi tinha um chamado de Deus, Geazi começou a andar com Eliseu. Agora deixa eu te perguntar, Geazi foi sucessor de Eliseu? Não? Mas ele estudava na escola de profetas, ele caminhou com o profeta, que tinha uma porção dobrada de Elias. Por que ele não sucedeu Eliseu? Por que ele ficou no meio do caminho? Por que muita gente fica no meio do caminho? Por que muita gente não vai cumprir os propósitos que Deus tem na vida dela? Por que será? Culpa do profeta? Culpa do professor? Culpa do discipulador dele? Será que a culpa foi de Geazi ou foi de Eliseu? Será que Eliseu não soube discipular Geazi? Eliseu era 2 vezes melhor do que Elias, ele foi discipulado por Elias. E será que sendo 2 vezes melhor do que Elias, ele não soube discipular Geazi? A culpa foi de quem? E é sobre isso que eu quero pensar com você. Diga comigo, síndrome de Geazi. Diga de novo, síndrome de Geazi. Cuidado com ela, porque ela pode fazer você ficar no meio do caminho. Muito cuidado com ela. Porque quem abraça, quem é contaminado, quem é contagiado, quem vive a síndrome de Geazi, fatalmente fica no meio do caminho. E Deus não pode cumprir os propósitos na vida. E nós vamos ver pela Bíblia. Não pense que eu estou falando mal de Geazi, não, hein? Eu tenho a boca grande, mas não sou linguarudo para falar mal dos outros. Eu quero passear na Bíblia com você e ver algumas coisas na vida de Geazi. E eu penso que essas coisas impediram Geazi. Essas coisas fizeram com que Geazi ficasse no meio do caminho. Primeira coisa que eu quero pensar com você, e a Bíblia nos dá essa possibilidade de pensar isso de Geazi. Sabe uma coisa que Geazi era? Bisbilhoteiro. Diga comigo, bisbilhoteiro. O que é um bisbilhoteiro, irmão? Hã? Fica de olho na vida dos outros. Fofoqueiro. Normalmente bisbilhoteiro é fofoqueiro. E você vai ver a sequência que vem. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Primeira coisa que eu quero ver na Bíblia com você.
Geazi era bisbilhoteiro. Dá uma olhada no versículo 14. Leia o versículo 14, eu vou te contar a história. Aqui eles estão falando da mulher sunamita. Quem era a mulher sunamita? Mulher sunamita era uma mulher rica, esposa de um fazendeiro, que viveu na época de Elias e de Eliseu. Mas ela era uma mulher de Deus, uma mulher com coração sincero, uma mulher que gostava de fazer o bem. E quando ela olhou para Eliseu, e ela viu que ele era um homem de Deus, ela falou para o marido dela: puxa, meu bem, esse homem é um homem de Deus. E quando ele vem para cá, para a nossa região, ele não tem onde ficar. Nós temos condições. Que tal se nós fizermos um quarto para ele, no lugar mais alto da nossa casa? E nós vamos mobiliar o quarto. Assim, todas as vezes que ele vier para a nossa região, ele tem onde ficar. Não precisa ficar procurando pensão, hotelzinho aí, dormir na rua. Não, ele vai ter um lugar. O marido falou: pode fazer. E ela fez. E quando eles vieram para aquele lugar na primeira vez, essa mulher fala com ele: homem de Deus, está aqui. Vocês têm um quarto aqui, não precisa mais ficar procurando lugar, vai para lá para o quarto. E o coração de Eliseu, como homem de Deus, ficou grato, ficou maravilhado. Meu Deus, que mulher de coração bom. E ele chama Geazi e fala: Geazi, chama essa mulher aqui, porque assim como ela nos abençoou, eu quero abençoá-la também. E quando a mulher vem, eles começam a conversar. E ele pergunta para ela: mulher, o que eu posso fazer por você? Eu sou um profeta, um homem de Deus, eu tenho acesso ao rei. A história daí diz isso. Eu tenho acesso ao rei. Você quer que eu fale com ele a respeito da fazenda? Abaixa o imposto, dá um jeitinho? Não, homem de Deus, não precisa de nada. Está tudo bem. Olha, eu tenho acesso ao general. Você quer que eu fale com ele, pedir seguro? Homem de Deus, está tudo bem. Mas o coração de Eliseu não se conforma. E ele diz: meu Deus, o que nós podemos fazer para essa mulher? Você já leu o que Geazi falou para ele, não já? Quer que eu leia? Versículo 14. Olha o que diz o versículo 14. Cadê o versículo 14? Aleluia, Senhor revela. Está aqui. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o marido dela é velho, sem chance. Como ele sabia disto? Se o profeta não sabia, mas ele sabia. Sabe por que ele sabia? Provavelmente ele era um grande bisbilhoteiro. Eu sei o que você fez no verão passado. Querido irmão, crente bisbilhoteiro fatalmente ficará no meio do caminho. E se você é corrompido por isto, eu quero dizer: para de olhar para a vida dos outros. Para de olhar para a vida dos outros. Porque todas as vezes que nós ficamos olhando para a vida dos outros, sabe o que acontece? O desânimo vem. O coração e a vida fica amargo. Para de olhar para a vida dos outros. Porque quem fica olhando muito, fala muito. Quem fala muito da vida dos outros, peca muito. Quem peca muito, fica no meio do caminho. Senhor, aquele relógio é uma bênção. Querido, quando eu venho para a igreja, eu preciso ficar olhando para Ele. Amém? Diga: não sou, jamais serei bisbilhoteiro. Irmão, eu vou falar por mim, mas eu sei que nós somos muito parecidos. Eu mal dou conta da minha vida. E posso dizer sem susto, você mal dá conta da sua vida. Deixa a vida dos outros para os outros. Amém? Segunda coisa na vida de Geazi, síndrome de Geazi, que impede uma pessoa, que faz com que essa pessoa fique no meio do caminho. 2 Reis 5, versículo 20. Enquanto você lê o versículo 20, eu vou contar essa história para você. 1 Reis, versículo
Capítulo 5, 2 Reis, perdão, irmão. 2 Reis 5, 20. Sabe qual é o mal que a gente pode ver na vida de Geazi nesse versículo? Ganancioso. Você sabia que crente ganancioso fica no meio do caminho? A ganância é tão grande que ele não consegue romper? Fica no meio do caminho? Você viu aí nesse texto? Sabe qual é a situação aí? Sabe qual é o contexto? Eu não vou tirar o versículo do contexto, mas eu quero pensar dentro do texto com você. Naamã, um grande general sírio, um homem poderoso, um homem rico, mas leproso. Um homem que gastou muito dinheiro e não conseguiu a cura. Mas na casa dele trabalhava uma moça que era de Israel, e um dia essa moça soltou. Ela e a boca grande dela também. Ela soltou, ela deixou escapar. Ah, se o meu Senhor soubesse que na minha terra tem profeta. Saiu. Como é que é? Na minha terra tem profeta. E ele é um homem de Deus, ele pode te curar. Pronto, aquilo caiu no coração de Naamã. Ah, é? Naamã faz uma carta, manda a carta para Israel, a carta cai na mão do rei de Israel, o rei de Israel fica apavorado, porque a Síria nesse tempo tinha um exército muito poderoso. Quando o rei de Israel lê a carta, você conhece a história, sabe do que eu estou falando, quando ele leu a carta, ele falou: esse homem quer me matar, esse homem quer se apoderar, ele está pensando que eu sou Deus para curar ele? Eu não sou Deus, ele está leproso há tanto tempo, quem sou eu para curar ele? Aí alguém falou: não rei, não é, não, a carta está na mão errada, dá essa carta aqui, e levou para Eliseu. Ele é o profeta, o senhor é rei. Caiu na mão certa agora. E aí vai Naamã visitar o Eliseu, o tal profeta que a menina falou. Pensa comigo um pouco, irmão. Deixa eu brincar com você e fantasiar a história para marcar bem. Imagina Naamã chegando na casa de Eliseu. Como é que foi essa história? Imagina a nossa presidente chegando aqui agora. E ela vai entrar aqui na igreja. Como é que você acha que ia ficar a nossa rua aqui, ou a nossa avenida? Os carros iam ficar circulando normal? O que ia acontecer com a nossa rua? Fecha tudo, para tudo. É moto, viatura, a presidente chegou. E para tudo, aquele segurança desce, aqueles camaradas de preto com o negocinho aqui, o ponto aqui, tudo de óculos escuros à noite. E fica só olhando. Aqueles homens que atiram com o dedo, não precisa nem de revólver. Estão tão treinados, porque a presidente chegou. Imagina Naamã chegando na casa de Eliseu, irmão. Era camelo com sirene para baixo e para cima, e para a rua, para tudo. O general chegou. E quando para na porta de Eliseu, você pensa que Naamã desceu do carro para falar com Eliseu? Não desceu, ele mandou um mensageiro. E lá vai o rapaz, vai lá e fala com o homem de Deus. Fala que eu, general, cheguei. Ele precisa orar por mim, que a menina falou que se ele orar eu vou ser curado. Vai lá. E lá vai o imediato do general. E chega lá, e o que eu estou falando para você está na Bíblia, irmão, desse jeito. Quando o imediato chega lá, ele bate na porta do Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu abriu a janelinha da porta dele. A Bíblia diz isso. Ele abriu a janelinha, pois não. O moço olhou: o senhor é o profeta? Sou. O senhor não ouviu? O senhor não viu a camelada toda aí? Naamã, o general chegou. Eliseu falou: tá bom, o general chegou, e daí? Não, o senhor é profeta, falaram que o senhor vai orar por ele para ele ser curado. Eliseu falou para ele: tá bom, diz para o general mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, passar bem, Deus te abençoe. Fechou a janelinha. É assim a história. E lá vai o imediato general e chega lá com muito medo. O general, o homem não vai receber o senhor não. O homem não vai orar, não vai pôr a mão do senhor, não vai fazer nada disso não. Mas ele diz o seguinte: vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Como é que ficou o coração de Naamã, irmão? Como é que ficou o humor de Naamã com essa mensagem? Ele ficou bravo, ficou furioso. Quem ele pensa que é? Homem de Deus sem educação, nem me recebe. E ainda me manda mergulhar nesse rio sujo? Me manda mergulhar 7 vezes no rio Tietê? Ele está louco? Ele está louco? Eu tenho piscina em casa, no meu país tem rio muito mais limpo que esse aí, tem lago. Vambora, taca tudo aí, vambora. O rapaz falou: general, não me mata, por favor, não me mata. Mas o senhor está com medo de contaminar? Quem é que vai contaminar quem? O rio pode ser até sujo, mas ele não é leproso. O senhor está leproso mesmo, pior do que está não fica. Faz o que o homem de Deus mandou. E lá foi Naamã. O que eu vou falar para você agora não aconteceu, não é bíblico. Mas eu fico imaginando a cena. Aquele general cheio de pompa poderoso, com um uniforme bonito,
mas lá dentro era tudo lepra, tudo caiu em pedaço. E ele para na beira do Rio Jordão e ele olha para aquele rio. Não vou entrar com a minha farda. Isso é coisa da minha cabeça, irmão, não é Bíblia isso não. E ele fala para o soldado, faz uma cabaninha aqui. Cercaram ele, ele tirou aquele uniforme de gala e vai entrando no Rio Jordão, irmão. E quando ele está com água por aqui, leproso. Segunda vez. Leproso. Eu penso nesse homem. Um homem poderoso, um homem rico, um homem acostumado a mandar. Está ali no Rio Jordão. E os soldados dele tudo vendo a cena. Eu acho que passou na mente dele, que papel ridículo que eu estou fazendo aqui. O que é isso? Onde eu me meti, aquele homem é mais doido do que eu. 5 vezes e nada. 6 vezes e nada. Sabe onde muita gente fica no meio do caminho? Porque quando vem o desafio, ele não vai até o fim, ele fica no meio do caminho. Porque a mente, a razão começa a falar, que papel ridículo que você está fazendo. Onde você acha que você vai com isso? Você está fanático, onde você vai? Você está louco. Estão fazendo lavagem cerebral. Onde você vai? Com você nunca aconteceu isso, eu sei. Só comigo. Só comigo eu sei. Mas o que eu admiro em Naamã, ele foi até o fim. Não importa o que os soldados que eu comando vão pensar de mim. Não importa o que as pessoas que estão vendo vão pensar de mim. Ele falou 7 vezes, eu vou até o fim. E na 7ª vez, quando ele levanta, ele não tinha mais nada. Por isso não desista no meio do caminho. Vai até o fim. Aceita o desafio até o fim. Não fica no meio do caminho. É como aquela pessoa que está ali com aquela garrafa de Coca-Cola e não sei quem fechou aquela tampa, mas travou aquela tampa. E o cara está e aí não consegue. E pega a toalha e tal. Depois ele faz uma desculpa. Minha mão está molhada, está escorregando. E já fez a força e tal. Aí ele dá, por favor, me ajuda aí. O outro pega. Como é que ele conseguiu? É lógico que você já fez a força toda. Você já fez tudo. Na última hora você deu a glória para ele. Aí ele fica o fortão da história. Aleluia. Não desista. Mas depois de tudo isso, Naamã volta. Naamã sai do rio curado. Põe a sua farda, ele volta. Não foi curado só da lepra, mas foi curado do seu orgulho. Porque aí você vê que para o carro. Naamã, o general, não manda o imediato. Naamã vai lá bater na porta de Eliseu. Não mandou mais ninguém não. Ele foi lá e bateu. Homem de Deus sou eu, Naamã. Eu vim aqui para te agradecer. Ninguém fez por mim o que você fez. Eu sou grato. E eu sou um homem rico, um homem poderoso. E eu quero te honrar. Eu quero te dar dinheiro. Eu quero te dar coisas. Eliseu diz o seguinte para ele. Olha a postura de um homem de Deus. Não preciso de nada, não quero nada. De graça recebi? Eu não quero. Aliás, nem fui eu que te curei, foi ele que te curou. Não, mas eu quero te abençoar. Não, eu não quero nada, não quero nada. E Naamã diz para ele, então, por favor, me deixa levar um punhado de terra desse lugar, porque eu volto para o meu país, e lá eu tenho um rei sobre mim, e ele vai mandar eu entrar no templo de Dagon. Mas saiba o Senhor, que a partir de hoje, eu sei quem é Deus na minha vida. E eu vou levar uma porção dessa terra para nunca mais esquecer disso. Só tem um Deus na minha vida. E ele vai embora. Aí, quem é que viu toda a cena? Quem é que estava ali? Quem é que estava ali? Antenona ligada? Que homem de Deus burro. Esse general rico, poderoso, quer dar dinheiro para ele, ele não pega. Mas que isso? O que diz o versículo 20 aí? Me ajuda aí, você que leu. Assim adianta o meu processo. O que diz aí que Geazi fez? Então vai, deixa eu ler para você.
capítulo 5, versículo 20, diz assim: Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, diz consigo mesmo: eis que o meu senhor impediu esse sírio Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Mas é tão tremendo o crente ganancioso, que ele até põe Deus na ganância dele. E ele vira espiritual, aleluia, glória. O que vier a mim jamais lançarei fora. Ele arruma versículo bíblico para justificar a ganância dele. Nesse versículo ele diz: ei, o homem de Deus não quis receber da mão dele, mas tão certo como o meu Deus vive, eu vou receber. Diga comigo: ganância fica no meio do caminho. Querido irmão, afasta disto. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não estou dizendo que você não deve desejar ter uma vida melhor, não estou dizendo nada disso. Estou falando de ganância. Estou falando de alma que nunca se satisfaz. Nunca. Quanto mais tem, mais quer ter. Isto é correr atrás do vento. Vamos lá, querido. Outra coisa aqui: síndrome de Geazi, crente mentiroso. Jeová bradou. Crente mentiroso, irmão. Esse fica no meio do caminho. E tem a tal de mentira gospel. Irmão, gospel é mentira. Não fica com ela. Dá uma olhada para você ver. No capítulo 5, no versículo 21. E já lê também o versículo 22. Assim você adianta, eu não preciso ler. Naamã vai embora. A ganância ganha o coração de Geazi. E Geazi sai correndo atrás de Naamã. Naamã para quando ele vê Geazi vindo correndo atrás dele. Naamã para e pergunta para ele: vai tudo bem? E Geazi diz: tudo vai bem. Mas eu venho aqui em nome do profeta. Mentiroso. Olha, general, o negócio é o seguinte. Eliseu não quis nada, mas aconteceu lá algo inesperado. Chegaram 2 missionários lá. E nós estamos despreparados. Nosso dinheiro acabou. E eles estão sem roupa. Então eu vim aqui, a mando do profeta, ver se o senhor pode dar um dinheirinho para nós, para ajudar. E também se o senhor pode dar roupa para eles. E ó, não é qualquer roupinha não, hein? É roupa de festa, é roupa boa, hein? Não vem com camiseta e calção não, hein? É coisa boa. Mentiroso. Eliseu pediu alguma coisa? Mas Geazi pediu e mentiu. E a última coisa que eu quero falar para você, por causa do tempo, querido irmão. E aqui eu não posso afirmar para você que foi Geazi, mas provavelmente foi. Está no capítulo 6, no versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. Uma pessoa que não tem visão espiritual fica no meio do caminho. Por isso abre os teus olhos. Porque crente sem visão espiritual vai ficar no meio do caminho. Gente que só vê o que está diante dos seus olhos naturais. Gente que só enxerga um palmo diante do seu nariz. Esse fica no meio do caminho. Aqui, irmão, a história é o seguinte. Eliseu dorme com o moço, que provavelmente era Geazi. Geazi já estava leproso. Porque, querido, isso é fatal. Quem fica no meio do caminho, crente bisbilhoteiro, ganancioso, mentiroso, fica doente. Estou profetizando não, hein? Não é nada disso, não sou agoreiro na vida de ninguém, não. Mas é o que a Bíblia ensina. No mínimo, doença de alma fica. Porque vai ser frustrado. E Geazi ficou leproso. Aquilo que Naamã foi curado veio sobre Geazi. E aqui, irmão, estão os dois dormindo num lugar retirado. O moço acorda primeiro do que Eliseu. E ele sai lá fora. Quando ele lava o rosto na bica, na nascente ali, sei lá o que era. Quando ele lava o rosto, quando ele levanta a cabeça, ele percebe que eles estão cercados. Se você ler a história toda, você vai entender.
O exército inimigo havia cercado eles, porque eles queriam pegar Eliseu. Esse rapaz volta correndo para dentro do quarto e acorda Eliseu. Acorda o homem de Deus, acorda o homem de Deus. Eliseu de meio sonolento. O que foi? Eles nos acharam, cercaram aqui, ó. Cercaram a nossa cabana, vão prender, nós vamos morrer. Nós estamos sozinhos. Eliseu diz, ei, calma rapaz. Eu vou, que calma, o quê? Nós vamos morrer, o senhor está calmo. Vai lá fora comigo, o senhor vai ver. E quando Eliseu sai, ele mostra aí, ó, tá vendo, ó. Nós estamos cercados, nós vamos morrer. Eliseu falou, ei rapaz, maior é o que está conosco. Ele diz, não tem ninguém não. Tem ninguém não, só tem um aí, ó. E não são nossos não. Não é do nosso time não, é tudo inimigo. Eliseu falou, não. Os nossos soldados são maiores e melhores. E o número do nosso soldado é maior. É nada, o senhor está louco? O senhor está louco? Ficou velho louco agora? Não tem ninguém, só tem um exército aqui, ó. Não, olha os nossos cavalos. Que cavalo? Tem cavalo aqui? Não, tem. Tem. O que Eliseu fez? No versículo 17, põe a mão sobre ele e orou, Senhor, abre os olhos desse moço. Pá! Aleluia, glória a Deus, cata eles, mata eles. Isso é coisa da minha cabeça, ele não falou isso não, hein? O que é visão, irmão? O que é visão? O que é uma visão espiritual? Visão espiritual é a capacidade de ver o invisível. Diga comigo, visão é capacidade de ver o invisível. Quando você tem essa capacidade, você vai cumprir os propósitos que Deus tem na sua vida. Mas quando você simplesmente vê aquilo que está diante dos seus olhos naturais, parou, irmão, você vai ficar no meio do caminho. Porque normalmente o que nós estamos vendo só nos trazem decepção e medo. Fica olhando para as notícias da economia do Brasil e você vai ver. Eu estava assistindo ontem de madrugada o painel da Globo News. 3 economistas falando, não sei quem assistiu. Homens inteligentíssimos. Mas qual era a previsão deles para o ano que vem? Se você cai na previsão deles, você não sai de casa. Que é isso? Eu não vou enxergar o que está diante do meu nariz, eu vou enxergar o que está diante dos meus olhos, da minha visão espiritual. Eu vou olhar para aquele economista. Eu quero a inteligência da matemática dele. Eu não quero a inteligência da matemática dessa terra, porque ela vai me destruir. Ela vai acabar comigo. Ou eu vou enxergar aquilo que Deus tem, ou eu fico no meio do caminho. Visão espiritual é assim, ó. Pastor Silvio tem um terreno bonito. E ele vai construir uma bela casa. Aí você pergunta para ele, tem dinheiro para começar e terminar? Aleluia. Ele diz, não. 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 Isso eu aprendi na prática, viu, irmão? Não. Ué, como é que você vai construir a casa? Mas eu tenho dinheiro para o começo. E nunca despreze um pequeno começo. Nunca. Ninguém começa grande. E é bom que não comece grande, porque vai aprender no dia a dia. Com Deus é passo a passo, é dia a dia, é um propósito atrás do outro. Mas ele diz, eu tenho sim, o dinheiro para começar. Eu coloco a fundação e vou em frente. Sabe o que é isto? Capacidade de ver o invisível. Sabe por quê? Ele já olha para aquele terreno. Sabe o que tem naquele terreno? Mato, algumas cobras. Mas ele olha para aquele terreno. E com os olhos da fé, a capacidade de ver o invisível, ele viu a casa. Aquela casa grande, aquela casa bonita. Ele olhou do lado, nossa, que bela piscina. Só não mergulho ainda, pastor. Que bela piscina. Olha a churrasqueira, aleluia. Vai rolar um manto da carne ali. Ele já começou a ver tudo. E aí ele vai passo a passo. Porque quando eu descobri a capacidade de ver o invisível, Deus vai honrar. Deus vai honrar. Eu não fico no meio do caminho. Porque, querido, se você esperar ter condições para fazer, você nunca fará. Nunca. Quer ver um exemplo claro aqui? Quantos são casados aqui? Glória a Deus, hein? O ano que vem retomamos os cursos de casais, de noivos e tudo mais. Só uma pergunta, você que já casou,
Quando você casou, seu casamento foi uma festa, uma bênção. Você já tinha tudo comprado, né? Uma casa de 5 cômodos, carro zero, os móveis novinhos, e não tinha dívida nenhuma. Aleluia! E dinheiro guardado na poupança. E nós vamos para a lua de mel, nós vamos para Paris, Nova York, vamos para o Himalaia, nós vamos subir o monte e tal. Foi assim que você casou? Foi? Só quem nasceu no berço de ouro tem isso. A grande maioria não tem. Eu lembro quando eu casei, irmão, tinha um Fusquinha 66. E sabe o que aconteceu com o Fusquinha? Para mim casar, ele rodou, irmão, foi embora. E eu ganhei um carro novo, SP2. Quem é novo nem sabe desse carro. Mas a maioria aqui, ó, quando casou, irmão, nossa, quebrava cofrinho para achar moedinha. É ou não é? E sabe qual era a preocupação nossa? Será que vai dar, Jesus? Será que eu vou ter um sofá para sentar, Jesus? E o tamanho do carnê que vai ficar, Jesus? Me defenda. Tem misericórdia, Jesus. Abençoa a Casa Bahia para esquecer o meu carnê, Jesus. Mas você casou. Você está aqui hoje. E você olha para a sua casa, você olha para a sua vida e você vê que você venceu. Você rompeu. Sabe por quê? O amor, a paixão, isso te levou a abrir a visão. Não, eu vou casar, eu vou romper, aleluia. Ele é lindo, e nós vamos, aleluia. E vai. E rompeu. Amém? Vamos parar por aqui, vai. Querido, o que eu quero dizer para você, não fica no meio do caminho. Não fica. Deus tem grandes projetos, propósitos na sua vida. Vai em frente e não para. Ah, mas a minha idade, e daí a sua idade? Você acha que Deus está preocupado com a idade? Se Ele é eterno. Se Ele não tem tempo. Deus chamou um homem com 75 anos e mudou toda a história desse homem. Ah, mas eu sou incapaz. Tá? Glória a Deus, é desse que Deus gosta. Porque Deus não chama capacitado, Deus chama incapacitados para capacitar, para que a glória seja dEle. Amém? Não estou dizendo que você não deve estudar, não, irmão. Deve sim. Não desiste, não para, não enterra o seu sonho. Para com isto. Sabe os propósitos que Deus tem na sua vida, todos eles estão vivos. Tem gente que, sabe, sonhava, conseguia pensar e hoje não, parou. Não, começa, ativa isto. Os propósitos estão aí para ser vividos. E o bonito, o gostoso de sermos igreja, sabe o que é? É um poder ajudar o outro, um animar o outro. Querido, daqui a pouco nós... Vou pedir para os irmãos do louvor, por favor, que subam ali. Querido, é tão importante nós estarmos orando uns pelos outros. É tão importante você ter uma palavra para a pessoa. Por isso não seja bisbilhoteiro, não seja goreiro, não seja fofoqueiro, não seja ganancioso, não pensa só em você. Mas a Bíblia diz que nós devemos ajudar uns aos outros. Um ao outro ajudou e ao teu irmão disse: esforça-te, esforça-te. Querido, olha para cá, deixa eles ali, presta atenção aqui, é muito importante isso. E você vai entender por que eu pedi para você orar por você. Houve uma época na minha vida, e eu começo a pensar que eu estou entendendo alguns propósitos de Deus na minha vida. Estou pensando que eu estou entendendo, nem sei se entendo ainda. Mas houve uma época na minha vida que a coisa estava tão difícil, irmão, que por pouco eu não pus tudo a perder. Tudo. Mas eu louvo a Deus pela vida do Miro, ele não está aqui hoje, deve estar viajando, o Miro da Malena. Ele foi usado por Deus para me tirar daquele lugar e me levar na casa da irmã Josefina, que vocês já me ouviram falar 1000 vezes dela. Uma mulher de oração. E todas as vezes que eu ia na casa daquela mulher, ela tinha uma oração para mim. Todas as vezes que eu ia na casa daquela mulher, ela tinha uma palavra para mim. E no começo, sabe o que eu pensava dela? Essa mulher é louca. Porque o Miro me apresentou, ele é Willy, e todas as vezes que eu entrava na casa dela, Moisés, Moisés, falava, essa mulher é louca, eu sou o Willy, não tenho nada de Moisés. Vivendo um tempo, chamando Jesus de Genésio, um tempo que só a graça de Deus. Um tempo em que eu não queria ser pastor na minha vida, nunca queria. E eu entrava e ela falava, Moisés, Moisés, Deus tem um grande povo na sua mão. Eu falava, essa mulher é louca de tudo. E ela, na simplicidade dela, ela falava, Deus tem muitos homens de gravatas. Eu vejo muita gente chegando,
Eu vejo pessoas chegando feridas, pessoas vindo de igrejas que fecharam. Eu vejo muita gente chegando. E eu falava, essa mulher não entende nada, eu nem quero ser pastor. E ela falava, e você vai cruzar os mares. Eu pensava, eu nem chego na praia, não tenho dinheiro para pagar o pedágio. Se eu não chego na praia, como é que eu vou cruzar o mar? E ela sempre orava por mim. Sempre. Naquela simplicidade dela, nunca deixou de orar por mim. E eu vejo que o tempo passou. Hoje eu reconheço e valorizo cada oração dessa mulher. Cada palavra que ela lançou. Eu falo, Deus, está se cumprindo. Então, querido irmão, como é precioso nós orarmos uns pelos outros. E eu quero fazer algo aqui. De manhã nós fizemos e foi muito precioso. Eu e a pastora Ana Amélia, eu já combinei com ela. Eu vou orar com os homens e depois ela vai orar com as mulheres. Como nós faremos? No momento em que eu for orar, eu vou pedir para todos os homens ficarem em pé e as mulheres sentadas. E nós vamos orar pelas mulheres, nós homens. Sabe por quê, querido irmão? No bom sentido, entendo o que eu vou falar. Mas eu louvo a Deus pelas mulheres da minha vida. Eu tenho a minha mãe viva, graças a Deus por isso. Eu tenho a Jan, eu amo a minha esposa. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho 2 cunhadas. Eu tenho tias, uma delas está aqui. Tenho primas, estão aqui. Eu tenho várias pastoras que estão aqui, que nós caminhamos juntos. Eu tenho você, irmã, que nós caminhamos juntos, mesmo que a gente não esteja junto todo dia. Mas nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós fazemos parte da mesma família. Nós somos da família do sangue que nos remiu do sangue de Jesus. Nós somos uma família. E eu tenho orado por essas mulheres, porque são mulheres preciosas e guerreiras. E o meu desejo é que nenhuma mulher fique no meio do caminho, mas que elas consigam caminhar, vencer, e que Deus possa cumprir todos os propósitos que Ele tem na vida dessas mulheres, na sua vida, minha irmã, na vida da minha mãe, da minha esposa, das minhas filhas, das minhas tias, primas, pastoras e de você. E é tão precioso nós orarmos. Depois os homens vão sentar, as mulheres vão ficar em pé, e a pastora Ana Amélia vai orar junto com você, irmã. Porque com certeza, querida irmã, existem vários homens que estão ao seu redor e fazem parte da sua vida. Você que tem um pai vivo, um avô, você que tem um irmão de sangue, você que tem um marido, tem filhos. E nós precisamos orar uns pelos outros. Porque oração, ela traz uma cobertura. Oração, ela traz um impulsionar de Deus na nossa vida. Está disposto a fazer isso comigo? E eu tenho orado muito pela minha mãe. Um dos sonhos da minha mãe é ela voltar na célula na casa dela. E hoje ela está impossibilitada por causa da perna. Mas ano que vem ela vai voltar no nome de Jesus. E tantos outros sonhos. Vamos fazer assim? Por favor, apaga a luz para mim, querido. Eu vou pedir a você, homem, que fique em pé. E você, meu irmão, se a sua esposa está aqui, se a sua mãe, filha, irmã, ou mesmo que a sua mãe está em casa, sabe, não está aqui, mas agora é hora de orar. E você, irmão, que a tua esposa está aqui, você vai pôr a mão sobre ela na hora da oração. E você vai orar e abençoar as mulheres da sua vida. E pedir a Deus que elas não fiquem no meio do caminho. Elas não ficarão. Comece a orar, querido. Pai, no nome de Jesus, como homens sacerdotes, nos colocamos na brecha. E nós queremos olhar e orar pelas mulheres, Pai. Pai, nesse momento, eu coloco a vida da minha mãe no teu altar, Pai. E eu peço que o Senhor, pela tua misericórdia, o teu poder, toque no corpo, Pai. No corpo da minha mãe e cure a minha mãe, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa a minha mãe. Pai, tira ela dessa situação tão difícil, tão complicada.
Pai, abençoa a Janete, Senhor. Cuida da Janete, Pai. Pai, eu declaro que elas não ficarão no meio do caminho, Senhor, mas elas vão cumprir os propósitos que o Senhor tem, Pai. Por isso toda a armadilha que o diabo preparou, nós estamos desfazendo em nome de Jesus. Pai, abençoa as minhas filhas, abençoa a Vanessa, abençoa a Thaís, Senhor, que elas possam fazer a diferença nesse tempo, como mulheres de Deus, como esposa, mães. Pai, visita as minhas filhas, Pai. Pai, eu sou limitado, eu não posso estar com elas 24 horas, mas o Senhor pode. Abençoa, Deus querido, as minhas cunhadas, cura, Senhor. Cura a Arlete, cura a Regina, Senhor. Põe a tua mão, meu Pai. Faz um milagre poderoso, Senhor. Pai, toca na minha sobrinha, Senhor. Abençoa, Pai. Pai, toca na minha sogra. Toca nas minhas tias, ó Deus. Abençoa as minhas tias, Senhor. Aquelas que precisam de cura. Toca, Senhor, naquelas que ainda não te conhecem, que elas possam ter um encontro com o Senhor. Assim também nas minhas primas, Senhor. Abençoa, Senhor, com toda sorte de bênçãos. Eu peço, Pai, sobre as pastoras da nossa igreja, das igrejas Vida Nova, de todas as igrejas, que o Senhor possa tocar nessas mulheres, honrar essas guerreiras, meu Pai, suprir as necessidades delas, Senhor. Guarda essas pastoras, meu Pai. Guarda cada líder, cada mulher que exerce uma liderança. Guarda, Senhor, as mulheres da igreja Vida Nova, Deus. Abençoa essas mulheres, Pai, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Pai, toca no coração dessas mulheres, traz cura no coração dessas mulheres, fortalece o corpo dessas mulheres, traz saúde para essas mulheres, Pai. Pai, eu quero declarar que nenhuma delas vai ficar no meio do caminho, porque elas são guerreiras, são filhas do Senhor, e o Senhor vai cumprir os propósitos que o Senhor tem na vida delas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, ajuda essas mulheres a romperem, Pai, que elas possam romper na vida, Senhor. Abençoa, Pai, cada mulher, Deus. Pai, até aquela pequenina que nasceu agora, até aquela que já está com os dias, ó Pai, avançados, abençoa essas mulheres, Deus. Que essas mulheres possam viver uma vida que vale a pena, Senhor. Pai, eu sou grato ao Senhor por poder conviver com essas mulheres, Senhor. Pai, são bênçãos para mim, tem me ensinado, tem cuidado. Abençoa cada uma, Pai, no nome de Jesus, Deus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia.